Pessoal do terceiro ano, um olá oficial, professor Thiago aqui, dando retomada às nossas aulas de física. E essa parte de eletricidade, que nós chamamos de física 3, né? Ela compõe eletrostática, que nós vimos o elétron parado, né? Gerando campo elétrico e tudo mais. Vimos na eletrodinâmica, ou seja, agora o elétron em movimento, ou seja, gerando corrente elétrica. Muito bem. Só que agora a gente está chegando na última parte de eletricidade, tá? Que é eletromagnetismo. Muito bem. Vamos ver esse fenômeno que foi descoberto na região da Magnésia, por isso que os elementos encontrados, os primeiros fenômenos, né, foram indexados a esse termo magnetismo, tá? Dê uma olhada no livro didático, complemente as informações que estão sendo colocadas aqui e não falte a aula online, tá? Se você faltou, está pegando uma revisão aqui, estou esperando você lá. Muito bem, e dentro dessa faixa, nós vamos dar uma olhada na parte do ímã, né? Mas antes disso, bom, o que a gente precisa entender aqui quando nós tratamos do magnetismo, né? Não sei se você já percebeu que em um cartão que nós chamamos de magnético tem uma tarja preta atrás. Não é que tem alguma coisa proibida ali, não. Se colocar uma tarja preta, não. São pedaços de ferro que estão ali, metal, vamos colocar desse jeito, colocados ali, a tal ponto que eles podem ser combinados ou direcionados, e dependendo da disposição desses elementos ali de metal, nessa faixa, é o que vai ser a informação que traz no cartão, né? Da mesma forma, já temos visto uma ascensão do magnetismo na medicina há muito tempo, né? Então tem a ressonância magnética, não sei se você já escutou esse nome, imagino que sim. Então nós vamos entender todos esses processos magnéticos que estão ao nosso redor, tá? Então nós vamos ver conceitos interessantes sobre o ímã. Muito bem. Olha aqui o nosso indivíduo. Ímã. Aqui nós temos o ímã no seu formato mais natural possível, né? Pedaços de rocha. E eles têm uma composição química que é o Fe3O4. Será que eu tenho o nome aqui? Magnetita é o nome desse ferro. Bom, desse metal, perdão. Essa rocha. Então foi percebido uma rocha que tinha a propriedade de atrair metais. E a partir daí começou-se a estudar esse material. Então tá bom, nós conhecemos ele de algumas formas, né? Você já viu em formato de barra, né? Você já viu em formato de ferradura, imagino eu. E coisas do tipo. Bora ver aqui rapidamente algumas características do ímã. Primeiro delas seria a sua interação. Bom, a gente sabe, e aqui só estamos reforçando aquilo que você já sabe. Se nós aproximarmos dois ímãs com os polos dele, porque todo ímã é formado de polos norte e sul, tá? Se nós aproximarmos os polos iguais, esses ímãs vão se repelir, tipo como é com o elétron, né? Só que agora a interação não é elétrica, é magnética, tá? Eles se repelem. E no último caso lá, polos iguais se atraem. Essa informação você já tem. Agora, o que acontece que é interessante é que se eu partir um ímã, ó, não é que esses dois polos são independentes, não. Ele é composto, todo ímã é composto de minúsculos ímãs. Você está vendo ali o desenho? Como se fossem vários ímãzinhos ali dentro. Então, como todos estão virados com o polo norte, vermelho, né, para a esquerda, e todos com o polo sul, azul, para a direita, então os efeitos vão se somando a tal ponto que toda essa extremidade ela fica conhecida como norte e outra como sul. Então, quantas vezes eu partir um ímã, né, nesse formato aí, ele vai ser norte para um lado e sul. Ele só vai seguir a formação original dos ímãs elementares. Esse seria o nome. Tudo bem? Olha, cuidado, tá?
eu sempre estou cortando de forma vertical, porque se eu cortar horizontal, ele também vai, não muda muito, ele vai continuar também norte e sul, tá bom? Então essa seria a ideia. Muito bem. Bom, nós temos uma direção. Imagina que eu consiga deixar esse ímã em formato de agulha aí e deixo ele suspenso livre de movimentação, tá? Aqui a gente está começando a ver os princípios de uma bússola. Então, o polo norte do ímã, ele sempre vai apontar para o norte geográfico, tá? Norte geográfico, aí você tem que imaginar o planeta Terra e norte para cima e o sul para baixo, pontos cardeais, né? Então, por isso que a bússola é interessante. Essa agulha, normalmente ela está imantada, tem propriedades magnéticas e ela sempre vai apontar para o norte. Então, aí nós já conseguimos nos referenciar. Guarde essa informação, tá? Toda bússola, ela se referencia com o norte. O norte bate com o norte geográfico, certo? E é interessante que é possível você fazer uma bússola, sabia? Com o processo de magnetização. Porque é como se a matéria tivesse várias regiões magnéticas, com orientações magnéticas, vamos dizer assim. Então você está vendo um primeiro material aqui, sem orientação nenhuma, certo? Então, eu posso, dependendo do material, eu posso magnetizar esse material. Por exemplo, se você tiver uma agulha, né, ou um clipe de papel, e só de esfregar no cabelo, ele vai alinhando, você está vendo a figura da direita? Ele vai alinhando todos esses campos magnéticos e acaba transformando o material que não tinha magnetismo nenhum, e agora ele acaba tendo. Então eu posso magnetizar um material por atrito. Esse matéria parece muito com eletrostática, né? Quando a gente viu eletrização. Por atrito, pode ser por indução também, porque se eu aproximar um ímã de um material ferromagnético, ou seja, um que facilmente a gente consegue mudar o magnetismo dele, ele também vira um ímã. Ou então por corrente elétrica. Por corrente elétrica. A gente vai ver isso lá na frente. Corrente elétrica. Tá bom, dá para entender já. Tudo bem? Muito bem. Bora encerrar aqui vendo o campo magnético. Bom, como é que pode uma cena como essa aqui da esquerda? Por que um ímã acaba atraindo materiais, metais, né? Ferro, por exemplo, é porque ao redor dele agora podemos analisar o que nós chamamos de campo magnético. Como é que nós visualizamos esse campo magnético? Tem uma experiência que a gente faz no ensino fundamental, que é pegar um ímã, coloca ele debaixo de uma folha de papel, pega palha de aço e esfarela em cima da folha de papel, e o ímã está por baixo. Então se desenha várias linhas ao redor, né, daquele ímã, num formato parecido como você está vendo ali na figura superior direita. Tá? Então essas figuras, essas linhas que vão sendo formadas, nós chamamos de linhas de campo magnético. Então ali tem mais ou menos um apanhado geral de como ficam essas linhas. O importante é que você perceba que essas linhas, elas nunca se cruzam. Linhas de campo nunca se cruzam. Isso é uma informação que já está vindo desde lá de trás, tá? Linhas de campo nunca se cruzam. Que no caso, você está vendo aqui, no apanhado geral, o que você precisa saber? As linhas de campo, elas sempre começam no Polo Norte e terminam no Polo Sul, tá? Você está vendo essa direção das setinhas nessa figura da direita. Tá? Fora do ímã, a linha de campo saem do norte e chegam no sul. Dentro do ímã, a parte interna, é o contrário. Mas a gente quase não vai analisar a parte interna, mas não esqueça disso. Vai que você encontre uma figura viajante num vestibular militar que você quiser enfrentar. É possível que ele lance um átomo dentro de um ímã. Bom, saiba que o campo magnético é o contrário dentro do ímã, tá? Sul, norte. Mas fora é o que nós vamos usar mais, norte para sul. Correto? E a interação desses dois é a seguinte. Ó, como eu sei que todo o campo vai de norte para sul, quando eu aproximo dois ímãs diferentes com os campos contrários,
vai continuar da mesma forma. Olha, tem linha que sai do norte para o sul, e assim vai. Tem umas mais externas, mas é a mesma coisa. Sai do norte, vai para o sul. Lembre disso. Sai do norte, vai para o sul. No caso da esquerda, na interação de repulsão, sai as linhas do norte, mas como não tem norte lá do outro lado, eles vão contornar até encontrar o sul de cada um deles, né? Certo? Mas ó, preste atenção nessas duas figuras, porque eles gostam de jogar essas figuras nos vestibulares e perguntar quais são os polos desse ímã. Então, norte-sul, pum, pum, o caminho é reto. E, o mesmo polo, ele contorna, ele se afasta, por isso que se repele quando a gente tenta aproximar. E não esqueça do seguinte, dependendo da posição, nós conseguimos identificar que direção o campo magnético está. Tá? O vetor campo magnético, que no caso são essas linhazinhas, tá? Essas setinhas. Então elas acompanham a mesma direção do campo magnético. Acompanham a mesma direção. Vou tentar desenhar aqui com uma vermelha. B1, ó. Então ela fica tangente a essa linha. Muito bem? B2, olha, essa aqui conseguiu ficar horizontal. B3, também horizontal. A gente sabe que sai do norte. Tá, e essa linha central, Thiago? Olha, o que acontece é que essa linha central vai embora para o infinito e ela reencontra aqui no menos infinito, até encontrar de novo o polo sul. Mas perceba isso. Ó, como é que está o campo magnético bem aqui? Seguindo as linhas de campo. Ó, viu a setinha onde eu estou apontando? Olha aqui, a linha de campo e o B5. Então, perceba a direção da linha do campo, vai ser exatamente a direção da linha de força, de campo. Tá? Se eu aproximar uma bússola, ela vai ficar com essa mesma direção. Essa informação é interessante, mas nós vamos complementá-la na próxima aula. Mas olha, se eu pegar B1, ela vai ficar assim. A bússola com a parte norte assim. B2, ela vai ficar com a parte norte assim, por causa da direção do campo magnético. B5 assim, B3 assim e assim por diante. Tá bom, minha aula de contorcionismo aqui. Certo? Bom, vamos fechar com ímãs só hoje, tá? Os exercícios vão ser exclusivamente para isso. Então, bons estudos aí. Estamos à disposição no WhatsApp.